Fala, queridos, a paz do Senhor Jesus. Como é bom poder estar com você aqui mais uma quarta-feira na presença de Deus e ter a oportunidade de poder liberar uma palavra para o seu coração. E você já está acostumado a saber que todas as quartas-feiras às 14 horas da noite, 14 horas da tarde, né? Nós temos o hábito de entrar pelas redes sociais para liberar uma palavra para o teu coração, tanto pela minha página no Facebook, como também pelo Instagram. E se você estiver vendo esse vídeo agora no YouTube, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações e não perder nada do que Deus tem liberado para a nossa vida e para o nosso coração. Beleza? 1 Reis, capítulo de número 21. 1 Reis, capítulo 21, que diz assim: E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me, Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, falara, dizendo: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Eu acabei de ler aqui 1 Reis, capítulo de número 21. Eu li do verso 1 até o verso de número 4. E antes de começar a explicar para vocês aqui o texto, me dá o feedback de vocês para dizer se o vídeo está certinho, está saindo legal, se está com algum problema aí, algum delay, se vocês estão me enxergando bem, se está travando, até agora está legal, está ok. Me dá só um ok aqui e eu continuo explanando o texto. Aproveitando também o ensejo, você que ama a palavra de Deus, já compartilha esse vídeo com um amigo, com um colega, manda para todo mundo, porque eu tenho certeza que essa palavra vai falar ao coração de muita gente, tá bom? Só preciso desse feedback, me diz aí se tá ok, tá bacana, estão me vendo bem, ouvindo legal. Primeira Reis, Marcelo falou que tá tudo ok, Maria também tá tudo ok, beleza. 1 Reis capítulo 21, eu li do verso 1 até o verso de número 3. É um texto que fala sobre Nabote, que vai recusar a vinha dele para Acabe. Ele recusa vender a sua vinha para Acabe. Acabe não é qualquer pessoa aqui dentro desse cenário, ele é o rei de Samaria, é um homem de autoridade, de poder. E o que vai chamar a atenção no texto é que ele vai recusar o pedido de Acabe. Por isso que você vai ver a evidência da história de Nabote, porque ele vai perder a sua vida por causa da resposta que ele vai dar ao rei. E a gente entende que ele dá essa resposta pelo próprio fato dessa herança ter um teor emocional para ele. Ela vem dos seus pais, é herança, então ele não quer vender o que é uma herança. Então essa história aqui, ela possui algumas coisas muito interessantes. Você vai perceber que Acabe, ele é rei aqui de Samaria, e todos os dias quando ele levanta, ele observa a vinha de Nabote. E por que eu consigo ter essa informação? Porque o próprio texto diz que a casa de Nabote era vizinha ao palácio de Acabe. Por esse fato, sempre quando ele levanta, ele observa a vinha de Nabote, porque a casa de Nabote ficava próximo do palácio real.
Observando a vinha de Nabote, Acabe cria no seu coração um desejo de ter a vinha de Nabote e fazer com que aquela vinha estivesse na sua horta, na sua plantação. Ele cria o desejo de retirar aquela vinha, então ele vai até Nabote e vai dialogar com Nabote, ele vai conversar com Nabote, dizendo a ele que tinha interesse nessa vinha e que trocaria a vinha dele por qualquer vinha que ele quisesse da região. E se caso ele não quisesse uma troca, não quisesse uma outra vinha, ele estava disposto a dar uma continha pelaquela vinha, ou seja, ele pagaria aquela vinha. Qualquer valor que Nabote colocasse, Acabe estava disposto a pagar, porque ele tinha um interesse naquela vinha. Aí o que surpreende mais ainda no texto é a resposta de Nabote. Versículo de número 3. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, que te dê a herança dos meus pais. Nabote não é alguém leigo, Nabote não é alguém que não entende da lei da época. Nabote não está conversando com qualquer homem, está conversando com o rei. Ele está conversando com alguém que é da realeza, que é a maior autoridade dessa região. E quem conhece um pouco de monarquia sabe que não poderia negar um pedido do rei. Não poderia até mesmo constrangir o rei. Não poderia até mesmo entristecer o rei. Porque por muitas das vezes a sentença seria de morte. Só para você entender um pouco o sentido de monarquia, lembra de Esther? Quando ela queria conversar com o marido dela, que era o rei Assuero, você lembra do que aconteceu? Que ela teve que ficar num período de jejum para depois ir até o aposento do rei. Porque segundo a cultura da época, se ela entrasse no aposento do rei sem ser chamada, ela poderia correr risco de vida, uma sentença de morte sobre ela, sendo mulher do rei, sendo rainha, ok? Então existe uma cultura dentro da monarquia onde a pessoa não poderia dizer não ao rei, não poderia constrangir, não poderia entristecer. Por isso que a resposta de Nabote, ela primeiro se revela a Deus: guarda-me o Senhor. Por que ele fala guarda-me o Senhor? Porque ele sabe que aquilo que ele vai dizer, que já está no coração dele, vai custar a própria vida. Guarda-me o Senhor, que eu te dê a herança dos meus pais. Guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Ele sabe que dizendo não para o rei vai ter poder de levar a vida dele à morte. Então mesmo Nabote, sabendo que aquela situação levaria à morte, ele prefere passar pela morte do que abrir mão da herança que os pais deram para ele. Por que Nabote ele está colocando os pés no chão e confrontando Acabe nessa situação? Por dois motivos. Além da herança ser dos seus pais, havia também aqui nesse tempo um princípio que Deus havia colocado sobre o próprio Nabote na questão de herança familiar. Então, a desonra de Nabote aqui não era só ao sentimento dos pais, mas era do próprio Deus, dele abrir mão daquilo que os próprios pais deram para ele. Quando você estuda um pouco a história em relação à herança, você descobre isso, que também havia um sentido espiritual dentro dessa história, não é só um sentido emocional. Então abrir mão da herança mexia também com alguns aspectos de fé dele, mexia também com algumas convicções de fé dele. Segundo, ele não abre mão da herança porque, como mesmo ele disse, a herança veio dos pais. Ele não vende porque tem um teor emocional, tem um sentimento. Então por causa disso, Acabe fica indignado, irado. Você conhece a história. Jezabel vai conspirar a morte de Nabote. Ela vai lá na frente chamar homens de Belial para dizer que Nabote estava blasfemando
E esses homens vão servir de testemunha para que Nabote seja apedrejado e assim ele vai morrer. Aí Acabe vai depois pegar a vinha dele depois que Nabote morre. Nesse diálogo de Nabote com Acabe, existem algumas aplicações para a nossa vida que são de grande valia nessa tarde e que vão abençoar muito a sua vida. E eu peço para você que ainda não compartilhou essa mensagem, compartilhe agora, manda no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, para um colega, compartilha com um amigo, que eu tenho certeza que Deus vai falar o coração de muitas pessoas. A primeira aplicação que eu vejo está aqui. Quando o texto diz que Nabote tem uma vinha. Preste atenção nisso. O texto está trazendo para nós uma informação que Nabote, ele tem uma vinha. O diabo nunca vai atacar quem não tem. O diabo sempre ataca quem tem. Por que Acabe quer a vinha de Nabote? Porque Nabote tem uma vinha. É óbvio que Satanás não vai mudar a natureza dele por causa de uma pessoa ser cristão ou ímpio. Ele quer levar à destruição tanto quem é crente quem não é. Porém, contudo, todavia, Jesus mesmo falou para nós que quanto mais se é dado, mais será cobrado. Significa que na medida que eu tenho, eu sou cobrado pelaquilo que eu tenho, pelaquilo que Ele colocou em mim, que Deus colocou em mim. Todavia, se há um sentido das coisas de Deus, que eu sou cobrado pelaquilo que Ele colocou sobre as minhas mãos, maior ainda, ou mais ainda, é intensificado o ataque pelo aquele que Deus colocou algo em suas mãos. Então, na maioria das vezes, o ataque do diabo vai vir com intensidade para aqueles que têm alguma coisa. Porque aqueles que não têm, aqueles que não são cristãos, aqueles que são ímpios, já estão caminhando no caminho da impiedade. Já estão vivendo no caminho da iniquidade. Agora, aquele que procura fazer a vontade de Deus, que prega o evangelho, que está de frente, que está na guerra, que está compartilhando da palavra, você pode ter certeza que os ataques serão maciços para tentar desarticular essa pessoa do propósito. O diabo não ataca quem não tem. O diabo vai tentar atacar aqueles que têm uma vinha. Aqueles que têm um chamado, aqueles que têm um ministério, aqueles que Deus depositou algo sobre a vida deles, e é ali que o diabo vai tentar atacar para desarticular a promessa de Deus, o projeto de Deus sobre a vida de alguém. Então, se você tem uma vinha, Acabe vai tentar te atacar. Ele vai tentar te atacar porque ele quer aquilo que você tem. Ele quer tirar de você aquilo que você recebeu por herança. Os ataques aumentam pelo aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Os ataques aumentam porque o diabo ele quer tentar desestruturar ou tirar a estrutura que está em você para que você não permaneça firme no propósito de Deus. É por isso que os ataques aumentaram. É por isso que as flechas aumentaram. É por isso que os problemas aumentaram. É por isso que a crise veio batendo na tua porta. É por isso que você está sentindo os levantes do teu inimigo. Por quê? Porque ele não vai atacar quem não tem. Ele vai atacar quem está dando fruto. Ele vai atacar quem está fazendo a diferença. Ele vai atacar quem tem uma vinha. Então aquilo que você carrega chama a atenção de Acabe. De modo que Acabe quer tirar de você aquilo que você tem. Aquilo que você carrega chama a atenção do teu inimigo, a ponto dele querer tirar de você aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Então, por mais que você não faça nada e não dê motivo para que seja atacado por Acabe, só pelo simples fato de você ter uma vinha já faz com que o teu inimigo te ataque.
Tem algo em você que chama a atenção do teu inimigo. Tem algo dentro de você que chama a atenção do diabo. E ele quer tirar a tua vida do propósito. Para tirar você da direção de Deus. Acabe chega diante de Nabote e usa essa expressão: dá-me a tua vinha, que é vizinha da minha casa. Está no texto. É Acabe que diz isso. Dá-me a tua vinha, porque ela é vizinha da minha casa. Todo dia Acabe levanta e observa que ao redor do palácio tem a vinha de Nabote, a casa de Nabote. E de tanto observar, ele cria o desejo de ter aquela vinha na sua horta. Nabote não sabe disso. Nabote só vai ter consciência do que Acabe queria quando existe esse diálogo entre Acabe e Nabote. Mas até então, Nabote não tem ideia do que está acontecendo. Só que todo dia, quando Acabe levanta do palácio, ele está observando a vinha de Nabote. Que talvez você nem perceba isso. Mas o diabo está observando o teu crescimento. Eu vou repetir isso aqui. O diabo ele está observando o teu crescimento. Talvez você não tenha essa percepção. Mas ele está vendo o quanto você está crescendo. Ele está vendo o quanto você está produzindo. Ele está vendo os frutos que você está gerando. Ele está vendo o quanto você está crescendo. O diabo está observando o crescimento da sua vinha. Não falou nada, não disse nada, ainda não mostrou qual é a intenção dele, mas ele está todo dia observando o teu crescimento. Gente que está longe, que está vendo a vinha crescer. Gente que está longe, que está vendo a vinha frutificar. E o que é interessante é que enquanto estava debaixo da terra, isso era uma semente, não incomodava ninguém. Quando estava debaixo da terra e não tinha crescido, não incomodava ninguém. Mas depois que o fruto cresceu, que a vinha cresceu, começou a incomodar muita gente. A ponto de quererem a vinha que está sobre a sua vida. É por isso que os ataques aumentaram, porque ele percebeu que você está crescendo. Ele percebeu que do ano passado para esse ano você está crescendo. Ele percebeu que de janeiro para fevereiro você está crescendo. De fevereiro para março você está crescendo. Ele percebeu que você está crescendo, que você está evoluindo. E o teu crescimento está incomodando o diabo. O teu crescimento está incomodando Acabe que está no palácio. De modo que todo dia quando Acabe levanta, ele percebe que a vinha de Nabote estava lá, linda, bonita, chamando a atenção os seus olhos, que estava crescendo. Você nem percebe, mas tem alguém observando o teu crescimento. Tem alguém vendo a vinha. Tem alguém enxergando o quanto ela está crescendo. Aí Acabe constrói um diálogo com Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, que é vizinha da minha casa, e te darei uma vinha melhor. Preste atenção aqui, que isso aqui é interessantíssimo. Eu te darei uma vinha melhor. Pera. Se tem uma vinha melhor, por que ele está querendo a vinha de Nabote? Mas vou perguntar de novo. Se tem uma vinha melhor, como Acabe está dizendo, te darei uma vinha melhor. Se ele sabe que tem uma vinha melhor, por que ele está querendo a vinha de Nabote? Isso aqui faz a gente pensar. Porque a estratégia que Acabe adota para tentar influenciar Nabote e ter a vinha de Nabote. Então, eu te dou a vinha que você quiser, eu te darei vinhas melhores que essa. Perceba, Acabe está menosprezando a vinha que Nabote tem para tentar dizer para ele:
o que eu tenho para você é melhor. O que Acabe quer dizer para Nabote é que a troca vai valer a pena. Então, eu menosprezo aquilo que você tem para dizer para você que aquilo que eu carrego é melhor que aquilo que você tem. E essa é uma estratégia que o diabo usa. Porque constantemente o diabo menospreza o que você tem para dizer para você que a troca vai valer a pena. O diabo ele vai desprezar aquilo que você tem para dizer para você que aquilo que ele tem para te dar vai ser melhor. Percebe? A intenção de Acabe aqui é mudar o foco de Nabote para que ele não dê valor para aquilo que tem e ser levado pelo diálogo com Acabe para que Nabote acredite que ele vai receber coisas melhores e pode abrir mão da vinha dele. Só que Nabote sabia que a vinha dele tinha valor. E aqui está a importância de eu ter uma identidade. Porque quando eu sei o que eu sou, quando eu sei o valor daquilo que eu tenho na minha mão, eu não troco a minha vinha por um momento de pecado, por um momento de lentilha, por um momento de prazer, por um prato de lentilha, por um momento de, sabe, sendo levado pelas circunstâncias. Quando eu tenho uma identidade, sei aquilo que eu tenho, eu não troco isso por circunstâncias ou por momentos alguns. Eu prefiro ficar com aquilo que eu recebi dos meus pais, com a herança que vem de Deus. Só que esse é o diálogo que o diabo vai usar contra a tua vida. Ele vai tentar menosprezar aquilo que você tem. Ele vai tentar menosprezar aquilo que Deus prometeu. Você vai ficar esperando e vai demorar muito as coisas de Deus acontecer. Vai ficar esperando e não vai dar certo não. E você já está 5 anos esperando. Vai lá na macumba que é rapidinho, você vai bater um tamborzinho e no outro dia você já vai ter o amor da tua vida. Vai ficar esperando e não vai dar certo não. Vai lá na religião tal que você vai fazer um negocinho, fuma um charuto, daqui a pouco o negócio acontece, faz uma oferenda, as coisas acontecem rápido. Porque o diabo ele quer menosprezar aquilo que o pai te deu. O diabo quer menosprezar a herança que vem de Deus para a tua vida, para dizer a você que aquilo que você tem não tem valor algum, não presta. Olha, eu te dou vinhas melhores. O diabo quer convencer você que a troca vai valer a pena. O diabo quer te convencer que vale a pena a troca. O que você tem não é tão valoroso assim. Eu posso te dar coisas melhores. Eu te dou o que você quer. Constantemente ele vai menosprezar aquilo que Deus colocou sobre a sua vida para dizer para você que a troca vai valer a pena. Constantemente ele vai menosprezar os projetos de Deus na sua vida para dizer para você que a troca vai valer a pena. Constantemente ele vai liberar palavras contrárias àquilo que já está sobre a sua mão para dizer para você que a troca vai valer a pena. Constantemente o diabo vai tentar te influenciar para que você troque a proposta, ou melhor, para que você troque a promessa pela proposta, para que você abra mão do propósito pelo momento. Aí ele vai dizer para você, ó, eu tenho um homem melhor para você, eu tenho uma mulher melhor para você, eu tenho uma casa melhor para você, eu tenho um carro melhor para você, eu tenho um lugar melhor para você, eu tenho uma cidade melhor para você, eu tenho amizades melhores para você. Não, mas a intenção dele é tirar o teu foco da vinha, para que você abra mão do propósito e da promessa que Deus colocou sobre a sua vida. Percebe a intenção de Acabe aqui? Eu te darei uma vinha melhor. Mas se ele sabe que tem vinha melhor, por que então que ele não procura outra vinha? Na verdade ele sabe que a vinha de Nabote é boa, mas ele diminui a qualidade de Nabote para que Nabote não enxergue o potencial daquilo que está na mão dele.
Que é isso que o diabo faz. Para dizer para você que aquilo que está sobre a tua mão não vale a pena. Não vale a pena esperar, não vale a pena ficar no Senhor, não vale a pena orar, não vale a pena jejuar, não vale a pena pagar o preço, não vale a pena guardar a tua vida em oração, não vale a pena ficar debaixo da promessa, não vale a pena guardar a herança, não vale a pena estar com Deus, não vale a pena se guardar para Deus, não vale a pena. Eu tenho coisas melhores para você e muito mais rápida. Te darei uma vinha melhor. Agora, olha como é terrível a proposta de Acabe. Se quiser, eu pago pela sua vinha. Mas a pergunta é, desde quando Nabote colocou uma placa dizendo que estava à venda? Só que a nenhum momento, Acabe está perguntando se está à venda ou não. Ele já chega colocando preço. Se quiser, eu pago pela tua vinha. Nabote não está colocando uma plaquinha na casa dele dizendo, ó, essa vinha está à venda, quero vender essa. Não, ele não faz isso. É Acabe que chega dizendo, se você achar melhor, em vez de trocar, eu te dou dinheiro, eu te vendo, eu compro a tua vinha. Você está entendendo isso aqui ou não? O diabo, ele quer colocar preço naquilo que você sabe que não tem preço. E você não precisa dizer para ele. Ele simplesmente vai vir e vai querer colocar preço. Com uma estratégia de dizer que aquilo que você tem não tem valor. Percebe? O que Deus te deu não tem preço, mas tem valor. Porém, o diabo, ele quer dizer para você que não tem valor, mas tem preço. Quanto custa? Constantemente o diabo vai colocar preço em coisas que você sabe que não tem preço. Ele vai tentar te envolver em uma conversa, em te apresentar uma proposta para tirar você do propósito, para você abrir mão da tua vinha, para você abrir mão do projeto de Deus, daquilo que Deus colocou sobre as suas mãos. Então ele vai dizer que tem preço. Aí o que ele faz? Te apresenta uma proposta diferente, te apresenta uma estratégia diferente, né? Aí te apresenta uma coisa que vai tirar você da igreja, um namoro que vai tirar você da igreja, um dinheiro que você acha tão bacana que vai tirar você da igreja. Aí você deixa de cantar, deixa de pregar, deixa de tocar, deixa de orar, deixa de ir para a igreja, deixa de liderar, porque a proposta que você recebeu é uma proposta de 10 mil, 15 mil. Então quer dizer que a herança que você recebeu tem preço. Tem tanto preço que você já abriu mão dela para ficar dando beijo na boca. Abriu mão dela para ficar com isso aqui. Abriu mão dela para ficar com amizades, abriu mão dela para ficar com colegas, abriu mão dela para ficar com... Sabe? O diabo quer colocar preço naquilo que você sabe que não tem preço. Você sabe que não tem preço. Só que a pergunta de Acabe para Nabote é essa. Implicitamente ele está dizendo, quanto custa? Qual é o preço? Hã? Quanto custa? Qual é o preço? Em outras palavras, é isso que Acabe estava dizendo para Nabote. Quanto custa a tua herança? Qual é o preço dela? Quanto que você quer? Tem gente que não precisa nem receber muito e abre mão de Deus, irmão. Tem gente que não precisa nem receber muito, está trocando Deus por maconha, trocando Deus por cocaína, está trocando Deus por baile, trocando Deus por bebida, trocando Deus por discoteca, trocando Deus por sexo, trocando Deus. Tem gente que por pouco está trocando Deus. Qual é teu preço? Quanto tu custa?
Quanto custa a herança de Deus sobre a sua vida? Quanto custa o projeto de Deus sobre a sua vida? Quanto custa a promessa de Deus sobre a sua vida? Quanto custa aquilo que Deus te prometeu? Quanto custa? Qual é o preço? Percebe isso? Constantemente o diabo vai tentar colocar uma placa perguntando você qual é o preço, para que você se venda e seja influenciado pela proposta. É homem que tu quer? Do jeito que tu quer, o diabo vai te dar. Fortão, bonitão, né? Carrão, com dinheiro. É mulher que tu quer? Bonitona, toda, né, daquele jeito. É essa que tu quer? O diabo vai te dar. Aquele emprego que vai ganhar isso, vai ganhar aquilo, e pá, mas vai te tirar da igreja, vai destruir tua família, vai acabar com o seu relacionamento com seus filhos. Isso você não está percebendo. Que a proposta está comprando teu coração. Então quanto custa a tua herança? Custa o quê? Uma noite na cama? Se vendendo a prostituição? Quanto custa a tua herança? Quanto custa a promessa de Deus sobre a sua vida? Até quando você vai estar abrindo mão daquilo que Deus colocou sobre a sua vida por coisas, às vezes, supérfluas, sabe? Coisas pequenas. Abrindo mão da salvação, abrindo mão da fé, por causa de coisas pequenas que não serão nem duradouras na sua vida. Até porque tudo que o diabo te oferece só dura um momento. E tudo que Deus tem para te dar vai durar a eternidade. As coisas do diabo são momentâneas e as coisas que vêm de Deus são duradouras. Qual é o preço? Quanto custa a tua salvação? Quanto custa a sua vida com Deus? Quanto custa o projeto de Deus na tua vida? Quanto custa a herança? Quanto custa a promessa? Custa o quê? Ele vai tentar colocar preço. Aí Nabote responde a Acabe dessa maneira: guarda-me o Senhor, que eu te dê a herança dos meus pais. E a resposta de Nabote, ela é simples, mas ela é cirúrgica e profunda. Porque a resposta dele traz para nós um teor emocional. Olha a maneira como ele começa respondendo: guarda-me, Senhor, que te dê a herança dos meus pais. Guarda-me, Senhor. Por que na resposta que ele dá para Acabe é uma resposta pedindo a Deus proteção? Guarda-me o Senhor. Porque a intenção de Nabote já era dizer não para Acabe: eu não vou te dar. E Nabote sabe que dizendo não para Acabe, a vida dele custaria. Ele poderia morrer. Por isso que a primeira expressão dele para Acabe é: guarda-me o Senhor. Ou seja, Senhor, me protege. Por quê? Porque o que eu vou dizer para ele pode me levar à morte. Só que Nabote é alguém que tem tanta convicção na herança que ele recebeu, naquilo que Deus colocou sobre as mãos dele. Ele tem tanta convicção nessa herança, no projeto, daquilo que foi entregue dos seus pais, que ele sabe que mesmo que passe pela morte e Deus não o livre da morte, ele permanece firme. Independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo, independente se Deus vai livrar ou não, se Deus vai dar vida ou não, se Deus vai salvar ou não, se Deus vai guardar ou não, se Deus vai trazer livramento ou não. Ele está dizendo: livra-me o Senhor, guarda-me o Senhor, porque eu não vou te dar a herança dos meus pais. Você está percebendo isso? Que ele é alguém que está mostrando para mim uma convicção também de fé, que mesmo que ele passe pela morte, ele não abre mão. Isso aqui traz para mim uma reflexão de cristão, de evangelho. Porque ele não está sendo fiel a Deus somente na vida.
Ele sabe que pode até enfrentar a morte, mas ele continua sendo fiel àquilo que ele recebeu dos pais. Guarda-me o Senhor, o Senhor me guarda. Por quê? Porque eu vou dizer não para esse rei. O Senhor me guarda, por quê? Porque ainda que eu experimente a morte, eu não vou abrir mão. O Senhor me guarda, por quê? Porque eu não sei o que eu vou enfrentar. Mas ainda que a minha vida se perca, ainda que a minha vida seja levada, eu morro, mas não entrego a minha herança. Essa é a convicção de fé que eu tenho que ter. Eu não tenho que ser fiel a Deus porque a porta está sendo aberta. Eu não tenho que ser fiel a Deus porque Deus está curando. Eu não tenho que ser fiel a Deus porque Deus está libertando. Eu não tenho que ser fiel a Deus porque as coisas estão dando certo. Eu tenho que ser fiel a Deus porque eu entendi que eu devo ser firme ao propósito, ainda que isso me custe a vida. Entendeu isso ou não? Por quê? Porque o que Ele me entregou tem valor. Eu não abro mão daquilo que Ele colocou sobre as minhas mãos. Que você é fiel a Deus em momentos de alegria, eu sei. A pergunta é, você vai continuar sendo fiel quando passar por um momento de adversidades? Com porta fechada, você vai continuar sendo fiel? Com doença na porta, você vai continuar sendo fiel? Que você busca o Senhor quando tudo está dando certo? Ok, mas a pergunta é, você vai manter a sua fidelidade em dias de desgraça? Você vai se frustrar se Deus resolver não curar? E se Deus não resolver? E se Deus não curar? E se Deus não quiser abrir a porta? E se Deus permitir a doença? E se Deus permitir a morte? E se Deus permitir fulano sair da tua vida? E se Deus permitir você se quebrar? E se Deus permitir você ir para o hospital? E se Deus permitir você perder mãe, pai, tio, avô, filho, amigo? E se Deus permitir? Você abre mão da sua herança? Quer dizer que a sua fé em Deus está condicionada às circunstâncias que você está vivendo com Ele. Porque ser fiel a Deus diante de momentos que tudo está indo bem é muito tranquilo. Vai existir fidelidade diante de momentos que você está passando por dor, por sofrimento, por adversidade, por crises, por guerras, e você vai dizer, eu vou continuar, eu vou permanecer, eu não vou desistir. Por quê? Porque eu não me movo pelo que Ele faz. Não é porque as portas estão fechadas, não é porque eu estou doente, não é porque Ele não muda meu casamento, não é pelas circunstâncias. Guarda-me o Senhor, que te dê a herança dos meus pais. Eu posso enfrentar a morte, mas eu não abro mão da herança. Por quê? Porque não são as circunstâncias que vão mover a minha fidelidade à herança dos meus pais. Percebe isso? Eu preciso ser fiel àquilo que o Pai entregou sobre as minhas mãos, independente do tempo que eu estou passando. E se Ele permitir que eu passe pelo vale da sombra da morte, se Ele permitir que eu passe por guerras, se Ele permitir que eu passe por crises, uma coisa eu tenho convicção, eu não vou abrir mão da vinha que Ele colocou sobre as minhas mãos. Então quando Ele diz, guarda-me o Senhor, que eu te dê herança dos meus pais, em outras palavras, Ele está dizendo para Acabe, é inegociável, não tem negócio, não tem conversa. Não, você pode me oferecer o que quiser, você pode me entregar o que quiser, você pode ter... Não tem papo, não tem conversa. Quer arrancar da minha mão que está aqui? Então me mata, porque eu não te dou aquilo que você quer. Eu não abro mão daquilo que Deus colocou sobre as minhas mãos. É herança. Eu não te entrego. É inegociável. Só que o diabo vai tentar colocar preço nisso aí. Vai te oferecer fama, vai te oferecer mulheres, vai te oferecer sexo, vai te oferecer propostas, vai te oferecer condições de trabalho, vai te oferecer oportunidades, vai te colocar amizades, vai colocar relacionamento na tua vida, vai te apresentar novas pessoas e você vai ficar felizão, uhul, que legal, ambiente maneiro, tá bacana, mas tá longe da tua vinha, tá longe do propósito.
E você precisa entender que é inegociável. Eu não abro mão dos meus princípios. A morte não vai me fazer abrir mão dos meus princípios. Ainda que eu passe por esse momento de adversidade, de crise, de dificuldade, eu não abro mão dos princípios. Eu permaneço. Olha o que a Bíblia está dizendo para nós também. Você vê que Nabote, ele não fica muito tempo batendo papo. Nabote não fica muito tempo conversando. Nabote não fica muito tempo, conversando com Acabe. Não, Nabote não faz isso. Ele dá uma resposta clara e precisa. Guarda-me o Senhor, de que eu te dei a herança dos meus pais. Ele é cirúrgico na palavra. Ele não conversa com o cara. Por que ele não conversa direito com Acabe? Por que ele dá logo uma resposta na lata? Porque eu não tenho que ficar alimentando conversas com gente que não tem princípios. Eu vou repetir isso. Eu não tenho que ficar alimentando conversa com gente que não tem princípio. Para de tentar conversar com gente que não tem princípio. É como jogar pérolas aos porcos. Você está tentando conversar com gente que não está ligada no mesmo propósito que você. Então para de ficar alimentando conversa com gente que não agrega, que não acrescenta, que não edifica, que não levanta, que não está no mesmo propósito, que não está na mesma visão que você. Aí de tanto você ficar conversando com gente que não tem princípio, você está sendo influenciado pelo pecado delas. Você está sendo influenciado pela forma como elas vivem, pela mentalidade dela, pela corrupção do pecado que está sobre elas. Aí você não era cachaceiro, passou a beber. Você não era fumante, passou a fumar. Você não era uma pessoa prostituta, passou a se prostituir. Você não era uma pessoa invejosa, começou a ficar. Você não era um mentiroso, começou a mentir. Você não era um rancoroso, começou a ficar rancorosa. Você não era uma pessoa depressiva, mas de tanto andar e conversar com pessoas que quebraram princípios e entraram nesse mundo pecaminoso, você está se afundando também. Não alimente conversas com pessoas que não têm princípios. Por isso que a resposta de Nabote é rápida, é precisa. Eu não vou bater papo com você, não vou conversar com você. O que adianta eu falar de fidelidade para você se você não tem temor a Deus? O que adianta de eu falar da herança que o Pai me deu se você não tem temor a Deus? Entendeu? Ele tanto não tem princípio que ele e a mulher dele, Jezabel, vão projetar a morte de Nabote. Ah, pastor, você está dizendo então que eu não posso conversar com gente que não é evangélica, que eu não posso conversar com gente que não é crente, que eu não posso conversar com gente que não é do mundo? Não é nada disso. Quando a Bíblia fala assim: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A Bíblia não está falando que você não tem que andar com ímpio. Até porque, se você não estiver do lado de pessoas que não são cristãs, como é que você vai ganhar essas pessoas para Cristo? Como é que você vai ser luz no meio das trevas? Como é que você vai ser sal da terra e luz do mundo? Você tem que estar no meio. Mas a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Você precisa entender só uma diferença. Não é você literalmente abandonar suas amizades, mas é você transformar a vida delas através de Cristo sobre a sua vida. Então, eu não vou abandonar o mundo, mas eu vou transformar o mundo com aquilo que Deus colocou sobre a minha vida. Eu não vou abandonar as pessoas, mas eu vou mudá-las através da palavra de Deus. Eu vou transformar a vida delas pelo aquilo que está em mim. Agora eu preciso entender também qual é o grau de iniquidade que essa pessoa está vivendo. Porque é verdade que tem pessoas que são influenciadas pela palavra e são transformadas. Mas existem outros que estão num grau tão grande de iniquidade que você tem que pegar as suas coisas e ir embora.
Você vê que Deus não falou para Abraão para pregar para Sodoma e Gomorra, que também não falou para Ló pregar. Qual foi a ordem de Deus para Ló? Ló, pega a tua família e mete o pé de Sodoma e Gomorra. Eu vou destruir a cidade. E quem ficar morre. Por quê? Porque o nível de iniquidade era tão grande ali que não tinha como ficar naquele lugar. Que tem momentos que você fica para pregar para os outros, fica para influenciar os outros, fica para falar de Jesus. Mas tem momentos que você tem que também, pegar as tuas coisas e meter o pé. Porque se ficar, vai ser contaminado pelo ambiente de Sodoma e Gomorra. Vai ser influenciado pela iniquidade que tem dentro daquele ambiente. Então, quanto custa a tua vinha? Qual é o preço dela? Porque tudo que tem preço, o diabo faz questão de comprar. Mas você precisa entender que aquilo que Deus te deu, nada nessa terra é capaz de comprar. O que Deus te deu tem valor. O que Deus te deu é importante e não está à venda. Você não está à venda, eu não estou à venda, minha casa não está à venda, sua família não está à venda, meu ministério não está à venda. Nós estamos debaixo do mesmo propósito na herança que o Pai colocou sobre nós.